1 Coríntios 15, 54, Paulo, através da revelação do Espírito Santo, fala sobre esse poder da vitória, da ressurreição de Cristo sobre nós. Diz assim, versículo 54, quando, porém, o que é corruptível se vestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Eu vou repetir, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se o quê? Firmes. Fala para o seu irmão, fica firme. Fala para o seu vizinho aí, fica firme. E que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Diga glória a Deus. Irmãos, eu queria iniciar essa mensagem com uma pergunta, uma reflexão. Você lembra como era a sua vida antes de Jesus? Irmãos, uma das grandes barreiras que nos impede muitas vezes nós falarmos de Jesus, levarmos o amor de Jesus às pessoas, uma grande barreira que muitas vezes nos segura na timidez, às vezes nos segura naquela zona de conforto, que nos dá a falta daquela ousadia de chegar até alguém e anunciar Jesus, é porque nós esquecemos como é a vida sem Jesus. Nós vamos nos acostumando com as bênçãos, nós vamos nos acostumando com o cuidado de Deus sobre nós, esquecemos como é aquele desespero de não ter Jesus, porque quem não tem Jesus, irmãos, ele vive um completo desespero, pois ele está por conta própria nos seus problemas e suas lutas, não há esperança na sua vida. Nós esquecemos do que é ter uma família cristã, esquecemos o que é ter irmãos que cuidam de nós, esquecemos como era enfrentar as lutas da vida sozinho. Algo que também nós esquecemos, como às vezes era difícil a gente acreditar nas verdades bíblicas, não é verdade? Pois hoje nós abrimos nossa Bíblia, contamos uma história, como o nosso coração, ele já está leal e fiel a Deus, nós acreditamos, mas você lembra como era difícil acreditar na história de Jonas? Vamos ser sinceros. Na história de Moisés, então, que abriu o Mar Vermelho, e nem vamos falar então de Josué, que a Bíblia diz, Josué orou e o sol parou. Claro que na época eles não tinham conhecimento da ciência que nós temos hoje, então não foi o sol que parou, simplesmente foi a terra. Josué orou e a rotação da terra parou. Que coisa incrível, mas que difícil de acreditar. E a ressurreição de Cristo então? Hoje celebramos a ressurreição de Jesus e cremos que Ele ressuscitou ao terceiro dia, amém, igreja? E está vivo e habita entre nós. Mas às vezes não era tão fácil acreditar assim, né? Será que Jesus realmente ressuscitou de verdade? Será que é mentira? Será que a ressurreição de Jesus foi algo forjado, preparado, manipulado? Será que roubaram o corpo de Jesus e inventaram que ele ressuscitou? Nós poderíamos recorrer aos fatos históricos, literários, para validar a ressurreição de Jesus. Por exemplo, a Bíblia diz que quando Jesus ele foi morto, colocaram ele ali no sepulcro e colocaram uma pedra muito grande na frente. Essa pedra, ela foi selada com um selo real. Esse selo real era tipo de um lacre. E sabe qual era a pena para quem violasse esse lacre? A pena era a pena de morte. Ou seja, se alguém um dia teve a ideia, não, vamos roubar o corpo de Jesus, tinha que ser alguém muito doido, muito louco. Porque se descobrissem ele, pegassem ele, ele morria. Nós também não podemos esquecer que o túmulo de Jesus estava fortemente guardado por soldados romanos, altos, fortes, com armas, para enfrentar roubar o corpo de Jesus, tinha que enfrentar aqueles soldados. E você lembra em algum momento da história, você vê que alguém chegou lá e deu uma voadora no soldado, deu um soco, um sniper a 200 metros eliminou ele. Não aconteceu nada disso. Jesus ali, eles não acham o corpo e os soldados estão lá fora. Alguém tinha que tirar os soldados de cena, alguém tinha que enfrentá-los. Nós também podemos ver que o túmulo estava vazio, mas as vestes de Jesus estavam lá. Jesus não fez questão de deixar a roupa para comprovar.
E tem mais, e depois da ressurreição de Jesus, você sabia que entre a ressurreição e a ascensão, presta atenção, são dois eventos diferentes. A ressurreição de Jesus acontece ao domingo, mas a ascensão é quando Jesus volta ao céu. Houve um intervalo de tempo e mais de 500 testemunhas oculares presenciaram Jesus ressurreto. Ou seja, se pegarmos os fatos históricos, podemos comprovar. Mas alguns de nós ainda poderíamos dizer, não, pastor, os fatos históricos, literários são muito bons, mas se a gente ainda tivesse umas provas científicas, aí seria bom, né? Prova científica resolveria o problema, porque se eu tivesse uma prova científica que Jesus morreu e ressuscitou, pronto, resolvia tudo. Não precisava pregar, fazer teatro e falar de Jesus. Ora, veja bem, prova científica não é tão fácil assim. Não vou me aprofundar no assunto, porque não tenho habilidade para isso, não é a minha especialidade, mas a prova científica, irmãos, ela é elaborada através de vários processos. A prova científica é elaborada através de uma observação, de um evento, de uma tese que você levanta, e aí você tem que fazer vários procedimentos, e um desses procedimentos, para finalizar uma prova científica, você tem que reproduzir o evento. Tem que fazer com que ele aconteça de novo, numa escala menor ou maior. Agora eu pergunto, olhe para cá, como reproduzir a ressurreição de Cristo? Como poderíamos fazer isso? Como poderíamos, irmãos, trazer Jesus aqui fisicamente, para experimentarmos o poder da ressurreição? Quando Cristo, irmãos, ressuscita ao terceiro dia, Ele vence o poder da morte. É isso que Coríntios, aqui no livro de Coríntios está escrito, quando Paulo ele declara, onde você está, ó morte? Cadê o seu domínio, morte? Cadê o seu poder, morte? Cristo, ele vence a morte, ele ressuscita ao terceiro dia. Há um ditado que diz que para tudo tem um jeito, só não tem jeito para a morte, mas isso Jesus declarou que é mentira, pois até na morte ele deu um jeito, e esse poder de ressurreição está aqui nesta noite. Se há algo morrendo na sua vida, ou já até morreu, talvez a sua alegria, o seu casamento, as suas finanças, os seus sonhos, o poder de ressurreição está aqui. Ele declarou em João 11, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, voltará a viver. Ele está aqui para trazer vida, trazer vida, trazer vida. Expulse e repreenda o espírito de morte da sua vida, da sua casa, da sua mente, do seu coração. Eu cheguei em casa hoje de manhã na hora do almoço e fui orar na oração do almoço e comecei a repreender o espírito de morte, empolgado com a pregação, né, irmãos? As crianças começaram assim, pai, o que está acontecendo com esse espírito de morte aí? E eu ensinei, não, filhos, é o espírito de morte que está na mente, no coração. Irmãos, o espírito de morte está rondando essa sociedade que a gente vive. Hoje nós podemos ver isso claramente. Irmãos, não se iluda. Hoje nós vivemos um mundo que é uma grande maquiagem. Quanto maior é a dor do homem, presta atenção nisso. Quanto maior é a dor e o sofrimento do homem, mais ele se esforça para maquiar essa dor. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, a primeira coisa que eles foram fazer é se esconder atrás de algo. Pegaram ali as folhas de umas plantas e começaram a se esconder atrás de uma folha. Que absurdo, se esconder de Deus. Não é à toa que a gente vive num mundo editado, não é à toa que o externo se tornou a principal preocupação das pessoas, não é à toa que o Instagram, a popularidade dele é enorme, o Facebook, o visual, o corpo, as cirurgias plásticas, porque quanto mais o homem está ruim por dentro, mais ele procura disfarçar essa dor. Eu não estou dizendo que é errado você talvez fazer uma cirurgia plástica, mas nós sabemos que a maioria das pessoas, elas fazem porque há uma morte, uma insatisfação dentro dela. Ela faz para completar, trazer algo que está faltando no seu interior, e a prova é que você vê que dificilmente, são pouquíssimas as pessoas que param na primeira. Quando ela faz uma coisa, depois ela faz a segunda, aí ela pensa, agora eu estou bem, agora estou feliz, aí vem a terceira. Há um espírito, irmãos, de morte, que ronda os nossos corações,
e que nós temos que buscar o Espírito de vida do Senhor Jesus nessa noite. Este mundo, irmãos, está tão terrível. Nós podemos ver a raiva nos corações das pessoas, podemos ver o ódio, está todo mundo irritado, todo mundo bravo, todo mundo se pegando, parece um fio desencapado, encostou, falou uma coisa que não queria, recebeu uma pequena repreensão, corrigiu algo, as coisas já não são do seu jeito, já fica bravo. A gente vê a morte, irmãos, é a tristeza grudada na alma, são os pensamentos conturbados. Você sabia que a arte ela reproduz o que está no coração do homem? As canções escritas, os quadros pintados, os livros escritos, os filmes produzidos, eles refletem o que está dentro da alma humana. E você já reparou algo que está em todas as músicas, todos os filmes seriados? A morte. E um personagem que a gente vê em todo lugar, o tal do zumbi. As criançadas gostou. Recentemente, um seriado fez muita fama, o Walking Dead. E o que é o zumbi, irmãos? O zumbi é o quê? O morto-vivo. E assim é o homem, ele está vivendo, está alegre, está feliz, está apostando. Mas lá dentro do seu interior, ele está morto. Esses dias conversava com um dos irmãos da nossa igreja, que são funcionários públicos municipais. Nós estamos vendo o caos que está em nossa cidade. E aquela irmã, ela chorava. Ela falou assim: pastor, está insuportável trabalhar. As pessoas não têm um pingo de paciência. Você entra num setor, você entra numa casa, o cidadão era para ter 10 funcionários, mas só tem 3, estão sobrecarregados, mas ninguém está aí, pastor, ninguém está se preocupando com o outro. Eu quero receber o meu atendimento. Se atrasar meia hora, e xinga o professor da escola, e xinga o diretor, e todo mundo briga, e todo mundo quer tirar o egoísmo imperando no coração da humanidade, um nervosismo, uma briga. Se não for do jeito, na hora que quer, já fica nervoso. Você lembra dos 10 mandamentos? Lá no livro de Êxodo: não matarás, não terás outros deuses. Parece que hoje tem um 11º mandamento: não demorarás para responder no WhatsApp. Porque se demorar para responder no WhatsApp, pronto, é um crime. E já começa a ter questões: cadê minha resposta? Se esquecer, então, aí a língua afiada já começa. É um incompetente, não faz as coisas direito, não dá atenção para mim. Ei, aonde que tem uma lei que diz que é um crime não responder uma mensagem? Mas é a podridão no coração. Devemos lembrar, irmãos, olhe para cá, que um dos atributos mais lindos que um filho de Deus pode receber. Quantos filhos de Deus nós temos aqui, filhas de Deus? É o atributo de pacificador. Jesus declarou em Mateus 5: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filho de Deus. Posso pregar, irmãos? Se o pacificador é chamado filho de Deus, quem não é pacificador é chamado o quê? É filho de quem? Desse mesmo que você pensou. Você é pacificador no grupo do WhatsApp? Você é pacificador quando você vai lavar aquela roupa, aquela camisa de R$300, que você só usou uma vez e alguém manchou ela? Você é pacificador quando alguém não chegou no horário que você combinou? É a diferença, irmãos. É a nossa diferença onde estivermos, que é a nossa marca. Que possamos ser pacificadores. Quando estivermos naquele postinho, naquela escola, no ministério, no grupo, quando receber uma ordem, quando receber uma direção que não é do seu agrado, lembre-se, os pacificadores são chamados de filhos de Deus. O Senhor Jesus, irmãos, Ele te trouxe aqui nessa noite. Ele trouxe a mim e a você para que o Espírito de vida possa reinar. Que nós possamos, irmãos, ser libertos desse espírito de morte. Que possamos ser libertos dessa tristeza que impera no coração. Irmãos, a sociedade,
ela está cada vez mais evoluída, cada vez mais instruída, cada vez mais cursos, cada vez mais depressiva, cada vez mais ansiosa, cada vez mais infeliz. Quando Cristo morre naquela cruz, mas ressuscita ao terceiro dia, o poder de vida ele é liberado. E a minha oração é que nós possamos ser cheios do poder de vida. Quantos querem o poder de vida dentro de você? Quantos querem que esse espírito de morte saia do seu coração, da sua mente, da sua casa? Que nós possamos, irmãos, nessa noite de Páscoa, de celebração, de ressurreição, possamos clamar e que possamos expulsar a morte, como diz em Coríntios: cadê você, morte? Eu expulso morte e recebo a vida em abundância, pois foi esta vida que Cristo prometeu para nós. Uma vida abundante é a vida na vida. Mas o que é a vida abundante? Por definição, a palavra abundante significa fartura, grande quantidade. Quando nós ouvimos que Jesus quer eliminar o espírito de morte para trazer a vida e a vida abundante, às vezes nós pensamos na perspectiva humana. Mas nessa noite de nós lembrarmos do que Cristo, nosso Mestre, nosso Senhor, fez por nós, o nosso exemplo, nós temos que lembrar que vida abundante não é essa vida abundante no padrão da humanidade dos dias atuais, mas é no padrão de Cristo. Isaías entendeu isso milhares de anos antes, séculos antes. Na crucificação ele declarou: em Cristo não havia beleza alguma para que nós desejássemos Ele. Ninguém olhou para Cristo e desejou Ele. Ninguém desejou ter uma vida igual a Cristo. Vida abundante, irmãos, é algo muito mais profundo. Se nós olharmos o que Jesus passou, na perspectiva humana não havia abundância. Havia, irmãos? Nenhuma. Vida abundante para nós significa muitas pessoas ao nosso redor, não é verdade? Vida abundante para nós é amigos e familiares. E para Cristo foi o que, irmãos? Para Cristo foi rodeado de quem? De dois marginais. Quantas cruzes havia, irmãos, no Monte do Calvário? 3. Jesus no meio e 2 ladrões. Foi esta a sua companhia. Não havia amigos. Aqueles poucos que chamavam de amigo o abandonaram, negaram, o traíram, sumiram todos. Uma vida abundante para nós são bens, casas, iPhones, relógios. Para Cristo, os seus bens foi uma coroa, mas não uma coroa de ouro e de pedras preciosas, foi uma coroa de espinho. O seu bem maior era uma cruz, era o que ele tinha, uma cruz pesada, não somente pelo peso físico, mas pelo maior de todos os pesos. O meu e o seu pecado é o que estava naquela cruz. Nele não tinha pecado, nele não tinha erro, ele não tinha elogios. Para nós, vida abundante é elogios, reconhecimentos, placas, diplomas, condecorações, troféus. Para ele era a zombaria. Qual era a placa? Qual era o diploma de Jesus? Uma plaquinha em cima da cruz, em tom de deboche, ridicularizando ele, o rei dos judeus. Escrito, traduzido em mais 3 idiomas, hebraico, grego e latim, para todo mundo entender a piada. Era isso que ele era. Vida abundante para nós são bens, são comida, água de coco gelada, picanha, filé mignon ao molho madeira. Deixa eu parar por aí, né? Que deu a fome já, né? Jesus só pede um pouco de água. Nem Coca-Cola não pediu, irmãos. Olha que está cara a Coca, viu? Ele pede um pouco de água e o que dão para ele? Vinagre. Sucesso para nós, vida abundante para nós é a popularidade, ser honrado na frente de todos. Sabe qual era a foto do perfil do Instagram de Jesus? Do WhatsApp? Numa cruz, nu, praticamente nu, e alguns colocam até realmente totalmente nu, no meio de ladrões e marginais,
A morte de cruz, irmãos, era a pior de todas as mortes. Os romanos, eles aperfeiçoaram a crucificação por anos. O objetivo da crucificação era para deixar um comunicado muito claro às pessoas: se você cometer esses tipos de crimes, essa vai ser a sua sentença. A morte de cruz, irmãos, foi elaborada para que a pessoa morresse lentamente. Colocavam-se pregos nos seus punhos, nos seus pés, e a pessoa então ficava presa naquela cruz, nesses lugares estratégicos, para que a hemorragia pudesse ser lenta, porque se fosse em outras partes no corpo, a pessoa morreria rapidamente. Então a pessoa começava a faltar ar, e ela tinha que levantar, ela se sustentava em pregos no meio das suas pernas, para puxar um pouco de ar. Às vezes a pessoa ficava 3 a 4 dias naquela situação, com fome, humilhada, com dor. E às vezes os romanos, então os soldados que não aguentavam mais esperar, porque talvez já haviam passado 4 dias, quebravam as pernas, para que a pessoa não fizesse mais esse movimento. Foi essa a vida de Cristo naqueles últimos momentos. Vida abundante, irmãos, preste atenção. Não é ter tudo do jeito que quer, a hora que quer, quando quer. Não é isso que Cristo promete para nós, quando Ele diz para nós que quer remover a morte e trazer a vida, e a vida abundante. Não é derramar e entregar a você uma lista de pedidos atendidos. Sim, irmãos, Deus, Ele tem bênçãos para nós, amém, igreja? As bênçãos de Deus nós podemos buscar sem nenhum problema, mas as bênçãos, elas são essa nossa vida cristã. Nós não somos cristãos, não somos filhos de Deus para sermos abençoados, somos filhos de Deus para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Se Ele abençoar, glória a Deus; se Ele não abençoar, glória a Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele é Deus. Mas eu tenho a minha aliança com Ele, eu pertenço a Ele, eu sou dEle, e Ele é meu em qualquer circunstância. Uma vida, irmãos, abundante é onde Cristo te satisfaz por completo. Ele te satisfaz por inteiro, Ele te preenche. A vida abundante não é ter tudo, é não sentir a falta de nada. Eu vou repetir: vida abundante não é ter tudo, é não sentir a falta de nada. É poder declarar as palavras do salmista: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em outras versões diz: eu não sinto falta de nada, Ele me completa. E quando nós somos completos em Cristo, quando essa alegria não é de fora para dentro, mas de dentro para fora, sabe o que começa a acontecer, irmãos? Eu me torno mais feliz, eu me torno mais paciente, eu começo a compreender melhor o que as pessoas passam. Eu não faço da minha casa um lugar de cobranças, de exigências, de acusações. Uma vida abundante é uma vida plenamente satisfeita em Cristo. Quem está dentro, diga amém. Segundo, irmãos, uma vida abundante é uma vida com propósito. É uma vida onde você não busca somente que Deus atenda os seus pedidos, mas você busca viver o projeto de Deus na sua vida. Jeremias 29:11 diz: eis que eu tenho um plano para vós, planos de trazer paz, planos de prosperá-lo e não causar mal algum. Cristo tem um plano na sua vida. Deseje esses sonhos, deseje esses desejos em teu coração. Peça que Deus brote em seu coração, que quando você começar a ter vontade de algo, aquilo já possa estar alinhado com os céus. Há uma oração que eu faço em casa com meus filhos, e eu quero ensinar você a fazer hoje, porque vocês são meus filhinhos, viu? Põe a mão no seu coração, diga assim comigo: Senhor Jesus, coloca no meu coração os seus desejos. Diga mais uma vez: Senhor Jesus, coloca no meu coração os seus desejos. Sabe que isso que acontecer, vai começar a surgir umas vontades estranhas aí, ó, que você não está grávida não, viu? Você vai começar a ter vontade de orar, de ler a Bíblia, de falar de Jesus, de viver o que Deus tem para você. Se coloque de pé neste momento glorificando. Ter uma vida abundante, diga comigo: ter uma vida abundante é estar plenamente satisfeito em Cristo. Diga mais forte: ter uma vida abundante é viver os propósitos e projetos de Deus.
Levante sua mão bem alto, diga assim: ter uma vida abundante é viver constantemente a esperança do Senhor. Existe um estudo, irmãos, que nós fazemos quando estudamos a Bíblia, que chamamos de numerologia bíblica. Presta atenção nisso. Não é questão no sentido místico, que você vai pegar uns números, vamos juntar com os outros e vai sair uma magia. Não é isso, não. Mas a Bíblia é um livro de simbolismos. E existem alguns números que trazem um simbolismo para nós. Por exemplo, o número 4, que é o nosso número, que somos quadrangular, amém, irmãos? O número 4 significa completo. Essa mesa, ela tem 4 pernas que sustentam ela. O número 4 simboliza o evangelho completo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus, aquele que salva, batiza, cura e voltará. E nós amamos ser quadrangulares, amém, irmãos? Nós sabemos que no céu não vai ter placa de igreja, no céu não vai ter batista, metodista, presbiteriano, mas uma coisa, todo mundo vai ter que ser no céu quadrangular. Você sabia disso? Porque Apocalipse capítulo 21 diz que a cidade santa, a Nova Jerusalém, é uma cidade quadrangular. Você sabia disso? Então a gente faz essa brincadeira, fala assim: você vai ter que ser quadrangular de qualquer jeito. Fala para ele aí, Um irmão me perguntou: pastor, mas por que a cidade é quadrangular? Não sei, Deus fez assim, vai ter que morar nela. É uma brincadeira que a gente faz. O 5 simboliza a graça de Deus. O 8 simboliza novos começos. 10, o número de testes, sermos testados, as 10 pragas do Egito. 40 simboliza o final de um romper para uma grande vitória. Depois de 40 anos, o povo no deserto. Jesus, 40 dias no deserto, iniciou o seu ministério. O número 12, o número da organização, do equilíbrio. Foram 12 tribos, 12 discípulos. O dia está organizado em 2 partes de 12. O ano está em 12 meses. O número 7 é o número da perfeição, o número de Deus. O número 6, olhe para cá, é quase Deus, imperfeito, é o número do homem. E por isso Satanás, que quer que o homem cresça cada vez mais, qual é o número do diabo? 666. Mas nessa noite eu quero chamar a sua atenção para um outro número, que tem a ver com este dia, o número 3, que significa a plenitude, que significa a esperança, que significa a vida. O nosso Deus é um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. Deus, ele recebe 3 atributos principais: onipresente, onisciente e onipotente. Os patriarcas eram 3, Abraão, Isaque e Jacó. Daniel orava quantas vezes ao dia? 3. Jonas ficou quantos dias na barriga do peixe? 3. Paulo ficou 3 dias cegos, e cego depois teve a sua visão recuperada. O tabernáculo era dividido em 3 partes: o pátio, o santo e o santo dos santos. Nós vamos falar de Cristo. Põe a mão no seu coração quando a gente fala dele. Jesus, quando nasce, recebe a visita de quantos homens importantes? 3, que trazem 3 presentes. Jesus é esquecido por José e Maria quantos dias no templo? 3. Apocalipse diz: Jesus é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode glorificar a Deus por isso? Deus falou 3 vezes com Jesus. Jesus, quando carregava a cruz, segundo algumas tradições, caiu 3 vezes. Foram 3 pregos colocados em seu corpo. Na hora 9, ele começou a ser crucificado. E quando ele entrega o seu espírito, na hora 9, ela diz que a terra fica em trevas por 3 horas. E naquele monte do Calvário, não havia somente Jesus na cruz, mas haviam 2 ladrões ao seu lado. E olha que coisa linda, coloque a mão no seu coração. E até Jesus naquela cruz, naquele momento, a esperança se manifestou. Até mesmo Jesus pregado numa cruz, ele ainda traz salvação a um daqueles ladrões, quando ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Até Jesus, irmãos, em qualquer momento Ele traz salvação. Aonde Jesus chega, aonde Jesus se encontra, onde Ele habita, onde Ele toca, onde Ele se manifesta, a esperança ali acontece. Nessa noite o Senhor trouxe cada um de nós aqui para que o seu poder de vida, de ressurreição se manifeste na sua vida. Talvez você tenha carregado uma cruz, e essa cruz tem sido tão difícil. O poder de vida está aqui hoje. Talvez essa cruz é uma enfermidade que não há mais tratamento. Talvez essa cruz é um filho que você não sabe mais o que fazer. Talvez essa cruz é uma tristeza que não sai do seu interior. Você já tentou tudo. Talvez essa cruz são esses pensamentos conturbados. O Senhor Jesus te trouxe aqui, pois Ele quer trazer a vida e a esperança. Aonde Ele chega, a esperança manifesta. Talvez essa cruz, ela é merecida. Talvez sim, você errou, falhou, tomou uma decisão errada, foi teimoso, orgulhoso, desobediente. Mas há cruzes que às vezes nós carregamos que são imerecidas, como a cruz do Salvador. Ele não merecia aquela cruz, mas por mim e por você Ele carregou e levou os nossos fardos. Talvez essa cruz é uma injustiça muito grande contra você. Pessoas têm levantado mentiras, caluniado. Talvez você tenha que estar entrando com um processo para poder se defender de algo que você não fez. Só quem passa por isso sabe. Talvez essa cruz, ela é imerecida. Você se dedicou a este casamento, mas aquela pessoa, no livre-arbítrio dela, tomou uma decisão. Você educou esse filho do seu melhor jeito, mesmo imperfeito, mas fez o seu melhor. Mas aquele filho tomou a escolha dele, e você carrega esta cruz. Talvez essa cruz é a dor da perda de alguém, um familiar, um ente querido que talvez sofreu um acidente porque o outro foi irresponsável, porque talvez um governante não cuidou bem das estradas e gerou aquele acidente, e hoje você tem que carregar essa cruz. Mas a verdade é que, merecida ou imerecida, o poder da vida está aqui nessa noite. A esperança do Senhor está aqui. E ao nós falarmos do 3, a esperança e da vida, não podemos esquecer do maior de todos os sentidos. Jesus Cristo, Ele morre na cruz no primeiro dia. No segundo nada acontece, mas ao terceiro dia Ele ressuscita e Ele vence a morte. E o poder de vida está aqui agora. Levante as suas mãos, comece a adorar ao Senhor. Pai, nós chamamos agora o Espírito de vida, Senhor. Senhor, eu expulso agora todo espírito de morte. Sai agora todo espírito de morte, toda tristeza, depressão, angústia. Oh Deus, ressuscita este casamento, traga de volta esse filho, essa filha. Ressuscita esta casa, ressuscita esse ministério, ressuscita, Pai, este dom. Oh Pai, dá vitória, Senhor. Se essa cruz é imerecida, a dor da injustiça, a dor da acusação, Senhor. Oh Senhor, manifesta teu poder, cura esta enfermidade agora, aonde não há mais tratamento. Que a mão dos médicos toque este corpo e receba a cura, receba a cura. Oh Deus, toca essa alma agora, remova toda depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, Senhor. Põe a mão nesta mente agora. Oh Pai, essa mente que é um turbilhão, é uma batalha mental, é acusação, é culpa, são pensamentos que não desligam. Oh, mentiras, eu expulso agora, em nome de Jesus. Receba vida e vida em abundância. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! Posso ouvir um aleluia, um glória a Deus. Aleluia, Jesus. E nós vamos fazer algo muito especial neste momento.